Esta noite, irmãos, nós vamos estudar o assunto mais importante da Bíblia. Nós muitas vezes aqui nós estudamos o assunto mais importante da Bíblia. E qual é o assunto mais importante da Bíblia? Jesus Cristo, o Salvador. A salvação. O assunto mais importante da Bíblia é a salvação. Sempre que nós nos reunimos aqui, nós temos de falar sobre salvação. Porque se nós não falarmos de salvação, não estamos adorando a Deus corretamente. Amém? Amém. E eu quero convidar vocês para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 é aquele capítulo que inicia-se com a genealogia de Cristo, né? Bom, mas nós não vamos tratar da genealogia de Cristo hoje, né? Nós vamos para o capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. E assim está escrito: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Amém. Que Deus aplique em nosso coração, mente e vida o texto que nós acabamos de ler. A mensagem desta noite tem como título: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Amém. Meus amados e muito queridos irmãos, a palavra de Deus imputa ao homem uma condição de pecador. E por ser pecador, o homem está na pior das situações possível, que é a situação de condenado. O homem necessita desesperadamente de um Salvador. Porém, o homem não tem consciência disso. O homem nasce e procura desenvolver-se na vida sem se perguntar sobre o que tem preparado para quem será, sem se perguntar sobre o destino eterno da sua alma. A vida, irmãos, ela é boa. A vida é boa. A vida tem uma multiplicidade de meios de felicidade, de prazeres. O homem pode ser muito bem feliz. O homem pode ser plenamente feliz na terra sem a presença de Deus na vida dele. Existem muitas pessoas que estão vivendo muito bem, felizes, longe de Deus, não tem? Porém, a grande questão não é o que você está fazendo aqui e agora. A grande questão é o último passo da sua vida. A Bíblia diz que apenas um passo nos separa da morte, da cova. E eu não sei jamais quando será esse passo. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo desaparece. Essa é a nossa vida. Às vezes as pessoas resolvem viverem para ajuntar em celeiros e tem grande quantidade e esquece de que tem algo maior, que é a sua alma. Que é a sua alma. Bom, então Cristo, e eu tenho repetido isso aqui muitas vezes, não veio para dar emprego, não veio para promover a saúde, não veio para deixar ninguém rico, não veio para deixar ninguém bonito e não veio para deixar ninguém feliz. Ele, sem morrer, já supriu a necessidade das pessoas de alimento, de felicidade, de emprego, de saúde ou não. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que Cristo alimentou multidões. Eram crentes? Não. Cristo curou pessoas. Aquelas pessoas creram. Você pode ver lá que tem um caso de leprosos. A grande maioria não voltou para agradecer. Não é verdade? Eram crentes? Não. Cristo fez inúmeros milagres para multidões de pessoas e no final resumiu-se o seu rebanho em 120 pessoas. Ou seja, para fazer milagre, para ressuscitar pessoas, para curar cegos, para fazer surdos ouvirem e falarem, para fazer pessoas que estavam mortas ressuscitar, Cristo não precisou morrer.
uma leitura básica, mas bem superficial do Novo Testamento, vai trazer a vocês todas estas informações. Que Cristo não precisou morrer absolutamente para fazer nenhum milagre. Em outras palavras, essas dádivas Ele dá a todos, inclusive aqueles que não são salvos, que não são crentes. Ele faz cair a chuva sobre aqueles que são da fé e também sobre aqueles que não são da fé. Ele supre as necessidades de todos os homens e para tal não era necessário ele morrer. Ele fez a terra e ele sustenta a terra e para isso ele não necessitou morrer. Bom, ele não se tornou não foi necessário para fazer todas as coisas, não foi necessário para criar todas as coisas e sustentá-la, nem ele nasceu em forma de homem. Porém, Cristo nasceu em forma de homem com um propósito: salvar o pecador do inferno. Cristo não veio, e aí há um grande erro no meio religioso, que trabalha em cima da perspectiva: pare de pecar e tudo vai ficar bem. Cristo não veio para fazer você parar de pecar. Cristo veio para resolver o problema do pecado. Ele morreu por nossos pecados. Ele veio para tirar o pecado. Ele veio para salvar o homem da consequência do seu pecado. Aí as pessoas podem dizer: mas pastor, o senhor falando assim, o senhor não está incentivando a prática do pecado? Não, de maneira nenhuma. Não tem como eu incentivar a prática do pecado. Eu condeno a prática do pecado. Porém, o fato de eu condenar a prática do pecado não faz com que você pare de pecar. Seria muito bom se houvesse no meio uma fórmula, a gente chegar aqui, proferir uma mensagem e todos os que saíssem daqui não pecassem mais, não é? A fórmula é essa, mas eu acredito que ninguém aqui quer morrer, né? Quer ficar vivo até a vinda de Jesus Cristo, né? Então veja bem, não existe essa fórmula de você pregar: estou pregando aqui hoje à noite e vocês não pecarão mais. Isso é mentira, isso é conversa fiada, isso é coisa do diabo. Nós continuaremos pecando. Agora, o que ocorre aos que são salvos é que há uma separação do mundo. Mas não existe pecado, pecadinho, pecadão. Cristo veio para salvar o seu povo do seu pecado. Ele veio para tirar a consequência do pecado que repousava sobre a nossa vida. Qual é a consequência do pecado? É a condenação. Mas pastor, o senhor vai falar de condenação? Bom, eu vou falar de quê? O assunto da Bíblia é salvação, condenação e serviço na Igreja de Cristo. São basicamente 3 assuntos: condenação, salvação e serviço na igreja. Se agregar à igreja e servir. Certo? Agora, nós temos várias maneiras de olhar para estes 3 assuntos. Certo? Várias maneiras de olhar. Então, o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, Ele imputou o homem, como consequência do pecado, a morte. Deus criou o homem e o colocou em perfeitas condições no jardim do Éden. Ele lhe ordenou algo e o homem foi desobediente. O homem foi desobediente. O homem caiu no pecado. E a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. No capítulo 2 de Gênesis, versículos 15 a 17. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quando Deus criou o homem, não havia desemprego, amém? Tinha trabalho. Certo? E é bom também dizer uma coisa, que Deus não criou emprego, Deus criou trabalho. Certo?
O homem estava lá no jardim do Éden e ele devia lavrar e guardar. Versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tinha a melhor condição possível. O jardim do Éden era um lugar perfeito. Não havia necessidade ali. Todas as demandas eram supridas e havia uma fartura de alimento. E não só no que diz respeito à quantidade. Eu tenho muito de um determinado produto. Havia muito, vários produtos. Deus diz ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ele podia comer de qualquer árvore. Ele não estaria todo dia comendo a banana ou chupando mamão. Ele tinha uma multiplicidade de alimentos para conduzir a vida dele. Porém, Deus colocou uma condição de que de uma determinada árvore ele não comesse. Porque se comesse, morreria. E é exatamente o que vai acontecer. O homem olha para aquela árvore e vê que é boa para dar conhecimento e ele come. Entra o pecado. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem algo bem interessante aqui a ser destacado. Certo? Que Deus dá a ordem ao homem. Deus não dá ordem à mulher. Deus dá ordem ao homem. E aí cabe um adendo importante. Amados irmãos, tem responsabilidades bíblicas que são dadas ao homem. Tem imputações bíblicas que são dadas ao homem. E tem imputações bíblicas que são dadas à mulher. Há papéis específicos na Bíblia para homem e mulher. Ou seja, nós somos de uma mesma espécie, mas um homem é diferente de uma mulher e uma mulher é diferente de um homem. E Deus deu natureza diferente ao homem e à mulher. E aqui Deus diz ao homem que se ele comer, ele vai morrer. No capítulo 3, nós vamos ver exatamente essa queda e morte. Versículo 1: Ora, a serpente era mais astuta do que todas capítulo 3, versículo 1: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim. Veja que ela inverteu o que Deus disse. Ela inverteu o que Deus disse. Vocês sabiam, irmãos, que uma das maiores razões do crescimento da falsa doutrina, do falso evangelho, é a inversão do que Deus disse, é a modificação do que Deus disse. Deus diz uma coisa, o diabo vai lá e muda. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto, e disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou
Vocês percebem que aqui há uma modificação daquilo que Deus disse, há um acréscimo. A mulher podia tocar, podia fazer um arranjo, mas ela não podia comer. O homem não podia comer. O homem não podia comer. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se Adão contou algo. Às vezes a falta da responsabilidade assumida causa danos, né? Tem algumas práticas muito cabíveis pela sociedade mundana, que não é cabível na vida do crente, que é as mentiras, chamadas, uma mentira branca, não é? Mentir nunca dá certo. Criar situações na qual a responsabilidade deixa de ser assumida nunca dá certo. Às vezes o pai quer mentir para o filho, né? Ele vai sair e diz, não vou sair não. Arrudei e vai embora. Não acontece isso? O que é que a gente está ensinando ao filho? Que vale a pena ser um mentiroso. Mas pastor, qual é o mal? Bom, é só mentira. A mentira se tornou algo muito banal. Alguém liga, a pessoa tem o telefone, eu gostaria de falar com fulano, diga que eu não estou. Meu filho, diga aí que eu não estou não. Não acontece isso? Não no nosso meio, mas socialmente falando acontece muito isso. Liga, não estou não. Peraí, irmãos. Devemos ter muito cuidado. Aqui, não sei se Adão quis colocar algo mais e disse à mulher, olha, nem pegue nisso, nem toque nisso. Se você tocar nisso, a mulher não tem responsabilidade nenhuma com aquilo. Aquilo foi uma ordem dada por Deus a Adão. Certo? Bom, o diabo fez a proposta, a mulher achou interessante e veio o pecado. Versículo 2: e a mulher disse à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E o homem aqui toma uma atitude, passa a crer no que o diabo diz. As coisas que estão ocorrendo hoje no mundo, irmãos, é uma negação do que Deus disse e uma afirmação do que o diabo disse. As pessoas preferem crer na mentira. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Essa aqui é a cena mais trágica de toda a humanidade. Essa aqui é a cena de que o cabeça federal da raça humana, o que é o cabeça federal? É alguém que tem responsabilidade sobre toda a raça. Adão é o cabeça federal da raça humana. A minha geração, a geração de Beck e outros aqui, na adolescência e juventude, eu ouvia muito no Jornal Nacional sobre as pesquisas do projeto Genoma, não é? E havia uma expectativa muito grande de que as raças humanas tivessem vários troncos para que fosse assim provado o ideário evolucionista. Mas, para surpresa deles, todos os seres humanos são descendentes de um único tronco, ou seja, de um único homem, Adão. Na pesquisa não apareceu o nome Adão, mas a confirmação é que todos os seres humanos têm um ancestral único
e comum a todos, que bate com o que a Bíblia afirma e ensina. Então Adão é esse cabeça federal da raça humana. Então Adão imputou ao homem o pecado. Adão imputou ao homem a morte. Ou seja, a ação de Adão fez com que todos nós, ao nascermos, já nascemos pecadores. E aí, para você entender que pecado não é uma mera prática, pecado é uma herança. Se pecado fosse só prática, você e eu só havíamos nos tornado pecadores quando cometêssemos o primeiro pecado. Mas o primeiro pecado que eu cometi, o primeiro pecado que você cometeu, não é a causa de você ser um pecador. A causa de termos cometido o primeiro pecado na nossa vida foi o fato de já termos nascidos pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o homem, antes mesmo de nascer, já encontra-se no estado de pecado. E, consequentemente, no estado de perdido. O homem nasce morto espiritualmente. E aí a palavra de Deus, só para deixar mais claro o que está acontecendo aqui em Mateus, certo? Vamos ver do versículo 18, Mateus 1, 18. Até o 21, 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E então José, seu marido, sendo justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Só mostrando aqui qual era o intento de José, ele sendo um homem de bem, ele ficou extremamente preocupado com a situação de Maria estar grávida e ele não ter ainda coabitado com ela. Isso seria uma imputação grave para com Maria. E se ele fizesse essa denúncia, seria horroroso. Então ele disse: não, eu vou fugir. Porque eu fugindo, a má fama vai ficar para quem? Para mim. Essa era a ideia dele. Eu vou fugir, fugindo eu, ninguém vai falar mal dela, vai falar mal de mim. Isso demonstra que havia um amor profundo e bíblico de José para com Maria, a ponto de ele querer se sacrificar, certo? Em prol da lisura do nome de Maria, que ela continuasse com um nome digno. E aí então há uma intervenção milagrosa de Deus, e José é advertido, é orientado a não receber temerosamente Maria. Podia recebê-la sem temor algum, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo de Deus, e que era o Cristo. E você continuando na leitura, você pode chegar ao versículo 23 e diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Tudo isso são informações preditas por Deus por meio de sonho a José. Mas o que nós estamos destacando aqui é exatamente quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até agora nós temos demonstrado, irmãos, que o homem é pecador,
e demonstramos a origem do pecado. Deus criou o homem perfeito e o colocou em um lugar perfeito. E o homem quebrou essa perfeição por meio do pecado. Agora, se você observa o cenário no qual o diabo estava tentando a Eva, o que é que ela vai perceber? Ela vai entender que aquela árvore é boa para ser comido, o fruto daquela árvore é boa para a alimentação, o fruto daquela árvore é bom para dar conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o pecado nunca aparece dizendo: eu vou te colocar na cova, eu vou te colocar. Dando um exemplo prático, a turma que bebe, o pessoal chega num bar, na entrada, aquela felicidade, aquela animação, como eles saem? Vomitados, né? Muitos deles, tombando, alguns caem. Não é raro você passar na frente de um bar e encontrar uma pessoa deitada dormindo, não é? Não acontece isso? Você já viu? Bom, mas quando ele entrou ali, ele não entrou para ficar ali na sarjeta não, viu? Ele entrou achando que era uma grande coisa que está ali. Então o pecado, ele sempre tem essa faceta de mostrar que você, ao praticá-lo, que você vai ser feliz, que você vai ser satisfeito e que é algo que vai lhe dar realização. Isso é barca furada. Mas nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que Cristo salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está a grande ênfase das Escrituras. Preste atenção. Cristo é uma pessoa, não é um sistema. Sabe, o grande problema de muitos, que as pessoas creem num sistema religioso. Eu sou protestante, eu sou católico, eu sou espírita. Isso não vale absolutamente de nada. Eu sou judeu. O que Paulo ensina sobre a circuncisão e a incircuncisão? Que a circuncisão não tem valor algum, que a incircuncisão não tem valor algum. Mas o que tem validade é ser o quê? Nova criatura, é ser nascido de novo. E nascer de novo é crer em Jesus como o único e todo suficiente Salvador. Então o Evangelho é uma pessoa, a pessoa de Cristo. Aqui nessa igreja, nós não cremos em calvinismo, nós não cremos em arminianismo, nós não cremos nesses ismos criados por homens. Nós cremos em Jesus. A nossa fé, ela resume-se a Jesus Cristo. Por que você é salvo? Não tem porquê. Eu sou salvo porque Jesus me salvou. Preste atenção que nós não somos salvos por uma operação personalíssima nossa. Nós somos salvos por uma operação de outra pessoa, a pessoa de Jesus. Vocês estão entendendo? Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque estamos aqui todo final de semana. Nós não estamos salvos porque fomos biblicamente batizados. Nós não estamos salvos porque lemos a Bíblia em casa de vez em quando, né? Oramos quando vamos comer, oramos quando vamos dormir, quando o sono não está muito pesado, não é assim? Nós não somos salvos por essas coisas. Nós somos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Amém. Nós somos salvos exclusivamente por Cristo. Em outras palavras, nós só somos salvos porque nós temos um Salvador. Amém. Se tirar o Salvador da nossa vida, nós continuaremos perdidos. Como nós falamos pela manhã, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não verá a vida. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A nossa fé é em Jesus Cristo. Você não crê na Igreja Batista? Eu não, eu creio em Jesus Cristo. Só serve para ser batista quem crê em Jesus como Salvador pessoal. Se você observar as igrejas, de modo geral, elas têm um credo pessoal. Eles chamam de credo apostólico. Eu creio na Santa Igreja.
Se for católico, coloca lá católico. Se for protestante, coloca Igreja Universal Invisível. É só uma mudança de nome. Mas tem que crer na igreja. Gente, quem morreu na cruz? Me explique. Quem morreu na cruz e quem ressuscitou no terceiro dia? Foi essa igreja aqui ou foi Jesus Cristo? Foi a igreja de Roma ou foi Jesus Cristo? Foi a igreja protestante ou foi Jesus Cristo? É difícil de entender essas coisas? É difícil de entender isso? Então, há uma substituição na fé de muitos de Cristo pela igreja. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos crer em Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador. Não é a igreja que tira o pecado, é Jesus Cristo que tira o pecado. É de fundamental importância entendermos isso, porque se eu venho para a igreja para que a igreja tire os meus pecados, eu vou continuar sujo. Como aquele camarada que quis tomar um banho com água suja. Você é muito mais limpo, mesmo estando muito sujo, continuando sujo, do que tomando banho com água suja. Não é verdade? A água suja, não limpa. Então, meus amados, vamos colocar sempre no Evangelho a pessoa bendita de Cristo, porque se alguém vem para a igreja de Cristo, se não por Cristo, vai dar problema. Nos últimos anos, 3, 4 anos, nós temos feito algumas advertências que têm gerado até algumas polêmicas para alguns, porque nós não abrimos mão da suficiência de Cristo na salvação. Cristo é o nosso único e todo suficiente Salvador. Eu não faço absolutamente nada que possa me ajudar na salvação. Pregar Cristo como único e todo suficiente Salvador deixa alguns meio assustados, Semana alguém fez um texto bem grande na internet e disse que nós pregávamos desconversão. Desconversão. Eu nunca preguei dessa palavra, nem mudei. Eu prego sobre conversão e eu prego que alguém, quando é nascido de novo, não tem mais como desnascer. A gente sempre usa como exemplo o ovo, né? A galinha põe o ovo, a galinha choca o ovo, o que é que nasce? Pinto. E desse está na casa dela, tem uns pintão bem grandes, tem? Pintão. Tem como um pintão daquele voltar a ser um ovo, né? Pode virar outra coisa, né? Pode virar um frango na panela, né? Mas um ovo, certo? Ou para ficar mais, pode virar um galho na panela, né? Que é melhor, galho na panela. Então veja bem, mas não vira ovo, não volta a ser ovo, não é verdade? Porque ninguém desnasce. Não tem como alguém ser desnascido. Então o homem é uma vez salvo e salvo para sempre. O homem, quando nasce na família de Deus, é filho para sempre. Você encontra ex-filho? Você já encontrou algum ex-filho? Quando aquela Susana matou o pai e a mãe, o pastor Miguel diz de modo muito delicado, né? Ele disse que ela era tão amorosa que o camarada queria matar o pai só com o ferro. Ele disse, não, vamos fazer um buraco e colocar o ferro dentro da madeira. Amor, né? Amor de filha para com o pai. Amor, vírgula, né? Certo? O pastor Miguel sendo irônico com essa história. Bom, o camarada bate com o ferro dentro da madeira na cabeça do homem e ele morre. E nas manchetes de jornal aparece assim: ex-filha mata pai e mãe. É assim? Como é que aparece nas manchetes? Filha mata pai e mãe. Filho não deixa de ser filho. Filho não deixa de ser filho. Então, Cristo Jesus, ao tirar o pecado do seu povo, ele transforma esse seu povo em filhos de Deus. Amém? Amém. Em membros da família de Deus. E membros da família de Deus não deixam de ser filho. Agora, na família de Deus tem dois tipos de filhos, como também nas famílias de modo geral.
tem filho obediente e filho desobediente. Se você fizer uma leitura na Bíblia, você vai encontrar filhos obedientes e filhos desobedientes. Quando Pedro negou Jesus, ele estava sendo obediente ou desobediente? Desobediente. Então, meus irmãos e meus amigos, nós percebemos isso das Escrituras com muita clareza. Nós só somos salvos porque nós temos um Salvador. Você que tem Jesus como seu Salvador, você é perfeito? Não. Mas o seu Salvador é imperfeito? Não. O seu Salvador é perfeito. Por que nós somos salvos? Porque nós somos perfeitamente imperfeitos e temos um Salvador perfeito. Amém? Amém. Nós somos imperfeitos. A única coisa que nós conseguimos ser perfeitos é nossa imperfeição. A nossa imperfeição é perfeita. Nós sempre vamos ter imperfeições. Nós sempre teremos pecado. Mas o nosso Salvador é perfeito. Amém? Amém. E usando a linguagem de Judas, irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago, irmão de Jesus, ele diz que nós somos conservados por Jesus Cristo. Quem nos conserva perfeitamente salvos é o nosso Salvador. E o nosso Salvador tem nome. Como é o nome do nosso Salvador? Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Amém. Verdadeiro Deus e vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, essa é a mensagem que nós devemos comunicar ao mundo, que nós temos um Salvador. E se você ainda não é salvo, não se preocupe. Não é porque você é bom nem porque você é ruim. É porque você ainda não recebeu o seu Salvador. Você não recebeu Jesus como Salvador pessoal. Como fazer isso? Eu preciso ter uma emoção bem forte. O pastor tem que fazer uma mensagem bem cheia de zoada e mandar levantar a mão. Eu vou levantar a mão, vai entrar uma energia estranha por aqui. Não, isso tem outro nome, isso, viu? De forma bem diet, a gente chama isso de palhaçada, né? Mas se for para falar a verdade mesmo, isso é picaretagem. A salvação ocorre pelo entender da palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Não precisa pular, não precisa cantar, não precisa fazer absolutamente nada. Precisa apenas crer em Jesus. Mas eu me emocionei. Nós estamos aqui no show do Roberto Carlos. Muitas emoções eu senti. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para mostrar que existe um Salvador, que esse Salvador é uma pessoa e que essa pessoa que salva é Jesus Cristo e somente Ele salva. E não há nenhum nome embaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, pois Cristo é o único nome que pode nos salvar. Amém? Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos, rico e poderosamente cada um dos que cá estão esta noite e que possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém?